Fala, torcedor do São Paulo, Domingão, e a torcida aqui muito confiante, feliz da vida aqui. O São Paulo hoje vai enfrentar o Corinthians, pessoal. Também informação de reforço aqui, revelada aqui, promessa no SPFC, isso e muito mais. Pessoal, não se apoia deixando o seu like, quero aproveitar aqui para deixar o link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. E hoje tivemos a decisão da Copa São Paulo. Um clássico entre São Paulo e Corinthians, e deu São Paulo. De um clube do tamanho de São Paulo enquanto formação. Foi o quinto título do São Paulo, o segundo numa final contra o Corinthians, repetindo 1993. Da equipe campeã, o torcedor tricolor deve ver em breve nomes como Hugo, Ferreira, Paulinho, Alves e, claro, Rian Francisco, que não jogou a final suspenso por cartão amarelo, mas foi escolhido o craque da competição e terminou como artilheiro com 10 gols. Do lado do Corinthians, escapou o 12º título, foi o 9º vice da equipe na Copinha. E a torcida deve demorar um pouco mais para ver esses jogadores promovidos. Mesmo assim, a comissão técnica de Ramon Dias observa os laterais Denner e Gabriel Caipira e o volante Bahia. O São Paulo tem a sua missão muito clara. E a principal missão do clube é formar o jogador em excelência para o âmbito profissional, para o departamento do profissional e também para o mercado financeiro, obviamente. Quando a gente fala em ingresso do atleta para o profissional, a gente encara como uma alta, não como uma baixa, né? Eu não sei quantos atletas vão ingressar ao nível profissional, isso vai ter que ser de acordo com o departamento profissional, juntamente com a coordenação, diretoria do clube. Mas a gente torce que o maior número possível de atletas possam ingressar e performar no nível nesse sentido, porque é o que a gente... é o nosso principal produto, né? São Paulo está bem servido, agora é uma questão de um planejamento de transição e com calma, porque às vezes o jogador não está ainda totalmente preparado. Essa conversa que nós estamos tendo com o Marinax é uma conversa longa, não é venda de base nenhuma. Nós estamos potencializando um acordo operacional que vai fazer de Cotia o maior centro revelador do mundo. O São Paulo não perde do Corinthians nos últimos 5 jogos. 5 jogos de invencibilidade. A última derrota foi no dia 25 de julho de 2023, na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, lembra? Aí depois na volta o São Paulo ganhou, eliminou, e aí foi em frente, foi vencendo. Em 2023 ainda, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Romero fez 1-0, depois o Caleri fez 2 gols e virou o jogo. Depois, no ano passado, 2 vitórias do São Paulo, um empate. O primeiro jogo, 30 de janeiro, pelo Paulista, 2-1, jogo que quebramos o tabu, gol do Caleri e do Luiz Gustavo. E depois, essa vitória foi sensacional, do Carpini, né? Aí depois, pelo Brasileiro, 16 de junho, pela 9ª rodada lá na casa do Corinthians, terminou 2-2. E aí o último jogo, dia 29 de setembro, pela 28ª rodada, no Mané Garrincha, aquele jogo que o São Paulo ganhou e eu saí pistola porque o São Paulo podia ter devolvido aquele 6-1, aquela humilhação histórica, e ficou tocando a bola pra trás, que a gente tá falando de tocar a bola pra trás. E eu queria ver se fosse os meninos da Copinha que tivessem tido a mesma chance de golear os moleques da base do Corinthians com 2 jogadores a menos, se eles iam ficar tocando bola pra trás. É isso que a gente falou. O Corinthians vem de 10 vitórias seguidas, 10 vitórias, líder do grupo A com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, fez 6 gols, sofreu 3. Desfalques do Corinthians: Garro e o Luiz Henrique, o zagueiro, os 2 com lesão muscular. O Bidon o Bidon deve jogar, pode jogar. Não, o Bidon tá na seleção sub-20. Aliás, a sub-20 do Brasil, hein, meus amigos? Ave Maria, tomou de 6, hein? Inclusive o Bidon pediu desculpa pra torcida, né? Quem deve voltar é o Hugo Souza, o goleiro. Tava com a amidalite, não jogou contra o Água Santa no meio de semana, mas treinou a semana toda, então com certeza vai jogar. E aí, os caras vêm com força máxima. Pela primeira vez, o Ramon Dias vai colocar a força máxima no campeonato. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, Matheus Bidu, Ranieri, Martínez, Carrilho, Coronado, Depay e Yuri Alberto. Realmente vai ser um jogo dificílimo. Eu acho que o Corinthians é favorito, porque o Corinthians vem embaladíssimo. O Corinthians evoluiu muito. É só você lembrar do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.
trocou o treinador, os caras evoluíram. Isso aí não tem como a gente negar. O futebol do Corinthians cresceu, o futebol do Yuri Alberto cresceu pra caramba. O cara era motivo de chacota no começo do ano, terminou como artilheiro do Brasil. Vai ser um jogo dificílimo. Só que aquilo que a gente fala, já falo da Golcase pra vocês. Já vou falar do São Paulo já. Antes, só esse recadinho da Golcase rápido. É que a Golcase tá com um monte de promoção legal, um monte de produto bacana em liquidação, mas se você tem que usar o código GOLBAROLO. Senão, você não tem um desconto. Aproveita. Tá no primeiro link da descrição, você clica lá, confere o site, dá uma passeada por lá, tem muito produto legal, as capinhas. Eu falo pouco das capinhas, eu preciso mostrar as minhas. Eu tenho mais de 20 capinhas aqui. É um produto de qualidade, sensacional, licenciado pelo São Paulo. Então, tá, aproveita, usa o cupom GOLBAROLO. Desconto para todo o site, tá? A gente tem o time do São Paulo que tem o que a gente estava falando de coragem. E aí tá a dúvida, muito debate em rede social, tô conversando com os amigos no Instagram que falam a mesma coisa. Vai com o quarteto? Vai com o Luciano, com o Caleri, com o Lucas e com o Oscar? Porque esse time marca menos. Esse time, pra mim, contra o Guarani, fez o melhor primeiro tempo do São Paulo na temporada. Melhor que os dois contra o Cruzeiro, melhor os dois contra o Flamengo, melhor que os dois contra o Botafogo. O primeiro tempo do São Paulo foi bom. Só que, se você lembrar, o Guarani teve chance também. O Guarani que é um time infinitamente inferior ao Corinthians. Você iria com esse quarteto? Ou você colocaria mais um volante, punha o Marcos Antônio, Bobadilha? Eu acho o seguinte... São Paulo joga em casa, com certeza um público de mais de 40 mil pessoas. Eu iria pra cima, velho. Eu iria pra cima. Pra mostrar pro Corinthians que o São Paulo quer ganhar o jogo. Eu não colocaria mais gente na defesa, mais volante, mas eu iria com o que tem de melhor. E pra mim o melhor é o quarteto, ou o Ferreira do lado esquerdo. Mas isso de colocar mais um marcador, sinceramente eu não faria isso não. E você, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, o que você faria? Você vai com esse quarteto aí? Eu colocaria mais um volante ali para ajudar o Alisson e o Pablo Maia. Eu acho que com um bom esquema tático, você consegue marcar. O Alisson tá marcando bem, o Pablo Maia marca super bem. Eu acho que se você montar um sistema defensivo forte, mas isso é trabalho pro treinador, né? Isso é trabalho pro treinador. E só para fechar, falando em treinador, muita gente na live falou assim para mim: Barolo, tem que subir esse Alan Barcelos pro profissional. Aí eu falei, o problema é muito mais, o buraco é muito mais embaixo. Se você sobe esse cara agora pro profissional, vamos supor, o Zubeldia vai mal, perde o Paulista, coloca o Alan Barcelos. Sem experiência, ele vai cair nesse grupo de jogadores, ele vai ser engolido. Por quê? Porque não vai ter respaldo da diretoria. A diretoria primeiro vai perguntar para os jogadores se aceitam ele, e aí depois ele vai ficar sozinho lá enfrentando os leões. Como a gente viu já acontecer com um monte de treinador. A gente já viu com a Aguirre, já viu com o Cuca, já viu com tantos, o Crespo, já vimos com um monte de treinador. Então eu acho que eu, se fosse presidente do São Paulo, já colocava ele para ser auxiliar ali, já vai dando ideias, cola no dia a dia ali, porque o trabalho da base tem um limite ali, né? Mas precisa de coragem. Se o Zubeldia não tiver coragem, não vai ganhar, vai continuar sem ganhar nada no São Paulo e vai ter 17 anos de carreira com 2 títulos. É preciso ter coragem. Mas esta é só a minha opinião. Eu falei ontem do tal do Cédric Soares, né? Acho que é Cédric que fala o nome dele. Eu fui ver os lances dele. Também que nesses lances, né? Tem um gol com 8 replays. Aí você abre o vídeo, tem 12 minutos. Aí 4 é só de um gol que ele fez. Não vi grande coisa. Lembra que eu falei que o São Paulo não tinha nada? O Casares deu entrevista hoje, lógico, né? Que ele deu entrevista depois que ganhou. Se tivesse perdido, duvido que ele daria entrevista. Disse que vai ser discutido o nome dele lá. Eles vão ver. Só que tem um detalhe: esse cara não joga, ele tem 33 anos. Ele não joga desde março do ano passado. A gente tá entrando em fevereiro. Faz quase um ano que ele não joga, e aí o São Paulo parece que vai propor ele um contrato curto, sei, gente. E o menino da base, o lateral lá, o Mike, eu fico imaginando que tipo de motivação um menino como esse Mike aí, que é um bom jogador, nós vamos falar dele, vai ter o São Paulo contratando um cara de 33 anos que não joga desde março do ano passado, então não sei. E aí, Copinha, eu acho o seguinte, vamos falar da Copinha, que eu não gravei vídeo para o jogo porque eu queria juntar tudo, né, o jogo de amanhã e o jogo da Copinha. Primeiro lugar, merecido. O São Paulo mereceu o título. Mas o Palmeiras jogou sem os titulares foram pro Paulista. Mérito pro Palmeiras, que tem jogador da base que já tá no Campeonato Paulista. O Corinthians tinha uma equipe muito jovem.
Já tava o rei da copinha, acho que era o 11º título que o Corinthians estava buscando, né? E o São Paulo mereceu, mas eu acho o seguinte, pra mim, eu já falei pra vocês em outros vídeos aqui, eu acho que o grande mérito dessa conquista se chama Alain Barcelos, o treinador do São Paulo. Esse Alain Barcelos, que dirigiu o Sub-17, conquistou uns vice-campeonatos, ficou com vice-campeonatos em alguns campeonatos, quando foi pro Sub-20 no lugar do Menta, que o time do Menta só dava vexame, né? Foi quase rebaixado 2 vezes no Campeonato Brasileiro. Se tivesse rebaixamento, o São Paulo teria sido rebaixado nos últimos 2 campeonatos brasileiros. Esse cara chegou e mudou a cara do São Paulo. O São Paulo era um time que fazia muitos gols, mas tomava muitos gols também. Mas o mais interessante que eu achei, não sei se você vai concordar, eu queria que você comentasse, é o estilo de jogo que ele implantou na cabeça dos moleques. Hoje, a gente não viu toque pra trás. Eu não vi. O São Paulo fez, depois que fez a virada, né, que saiu perdendo 2-0, buscou o gol o tempo todo, mas mesmo depois que fez o 3-2, os moleques continuaram em cima. É que talvez não chegaram tantas vezes, porque estavam mortos de cansado, por causa desse planejamento péssimo, que eles foram jogar em Ribeirão, viajaram, Araraquara, Jaú, Ribeirão. Então, eu acho que esse estilo de jogo desse treinador que coloca na cabeça desses moleques a vontade de ganhar, jogar pra frente, jogar com ousadia, com coragem, porque sem coragem, Zubeldia, não se ganha nada sem coragem. E é o DNA do São Paulo isso, né, gente? O DNA do São Paulo é esse, pelo menos o que eu aprendi a gostar. É que talvez a geração mais nova acha que não é, mas o DNA é esse, é buscar sempre a vitória, jogar pra frente. Não é um futebol covarde colocando o zagueiro pra segurar resultado contra o Guarani com 1 a mais, e nem jogar com medo, é pra ir pra frente, nem com toque de bola pra trás. E ele também teve coragem de tirar o zagueiro lá, o Loss, que foi mal demais no primeiro tempo, falhou nos 2 gols. Mas aí, eu não sei, passou na TV, na Cazé TV, passou na Globo, passou na Sport TV, eu não sei aonde você assistiu. Vocês viram acho que é André Losetti, posso estar sendo injusto se eu errei o nome dele, mas é um dos comentários que eu mais gosto da televisão. Ele falou o seguinte, que esse menino, esse zagueiro que falhou, não era titular. O titular era um jogador que foi vendido para a 2ª divisão do futebol português, ninguém sabe por quanto, no meio da copinha. Só que aí tinha o Igão também. O Igão que também pode jogar a copinha. O que o São Paulo fez? O Zubeldia, Belmonte, Casares, esta turma aí. Levaram o Igão para os Estados Unidos para ele ficar com o elenco profissional para jogar a FC Series lá. Ele não jogou nenhum jogo. Não jogou 1 minuto contra o Flamengo, nem 1 minuto contra o Cruzeiro. O São Paulo mandou metade do elenco para Ribeirão Preto e não mandou o Igão. O Igão ficou lá. Então ele não jogou nem lá nos Estados Unidos os 2 jogos, não jogou contra o Botafogo aqui e não jogou a copinha. A sorte é que o treinador, sorte e coragem do treinador, que tirou esse zagueiro fraco, que entregou os 2 jogos. Tem jogador que nem momento grande não vai, treme, né? Esse menino foi muito mal hoje. E o treinador teve peito de tirar. Falou, tá mal, vou tirar do time. Não teve, mimimi, vai queimar, não sei o quê. Tá mal, tem que ganhar o título, tirou o moleque. Quem sabe ele aprende com isso, melhora, evolua. Mas ele mudou o jogo no segundo tempo. O São Paulo, mesmo fisicamente esgotado, porque jogando de 2 em 2 dias, e muita gente fala assim, não cansa. Como não cansa, gente? Os moleques com 17, 18 anos, fisicamente eles não estão nem formados ainda. E jogam, como não tem experiência, eles não sabem dosar, né? Vou segurar aqui pra dar um gás no final. Um calor da Zâmbia no Pacaembu, os moleques cansados dessas viagens, desse péssimo planejamento, o São Paulo mesmo assim conquistou o título. E aí, quando acaba o jogo, aparece o Belmonte e o Casares pra receber medalha. É muita cara de pau, né, velho? É muita cara de pau. Mas todos os méritos merecidos pros moleques. Agora, o que eu queria falar com vocês é o seguinte. Eu gostaria muito que tivesse alguém dentro do clube que chegasse para esses moleques e falasse o seguinte para eles: olha, vocês foram campeões, vocês são uma geração que conquistou esse título, só que vocês não são nada no futebol ainda. Pezinho no chão, humildade. O Alain Barcelos deu uma entrevista e ele falou, teve um jogador também que eu não vou lembrar o nome, que falou depois do jogo, falou o seguinte: conceito de unidade. Esse time do São Paulo não tem nenhum gênio, nenhum craque. Tem o Rian Francisco, foi eleito o melhor jogador, artilheiro da Copa, mas não é um gênio, não é um fenômeno, é um fazedor de gols. Mas não tem nenhum fenômeno. O forte desse time do São Paulo, por isso que eu dou valor pro trabalho do treinador, é essa unidade que ele falou. É um grupo forte. Então, você vê, hoje estava sem o Rian Francisco, o Hugo sentiu logo no comecinho, um dos pilares do time, e o São Paulo mesmo assim ganhou do Corinthians. Porque essa unidade não é uma estrela aqui e outra ali. Então essa unidade foi importante. Mas
Mas é importante também alguém chegar dentro do clube e falar para esses meninos. Porque agora na rede social já tem um monte de baba-ovos mesmo, de sempre. Vai os baba-ovos, puxa-saco. É normal que o menino de 18, 19, 20 anos fique deslumbrado com esse título. É normal. Só que alguém precisa colocar os pezinhos deles no chão. Para saber que é com humildade que se conquista, que estão no começo de carreira, que vão ter que se dedicar muito. Precisa ter alguém no clube. Porque eu duvido que alguém fora do clube vai fazer isso. Vai paparicar, o que é natural também, não tem problema, mas dentro do clube precisa ter essa responsabilidade. Senão a gente já viu tanto jogador aí que passou pelo São Paulo, considerado bom jogador, que desapareceu no futebol por falta de estrutura, por falta de acompanhamento, né? Por falta de conhecimento da carreira do futebol. Por isso que eu gostaria muito que alguém do São Paulo, eu colocaria um ex-jogador pra falar com esses caras, sabe? Um jogador vitorioso, sei lá, vai uma palestra com o Miller. O Miller foi um grande jogador e perdeu tudo. A carreira dele não foi tão... ele poderia ter sido muito maior, mas ele se perdeu no meio. Ele até já falou isso, não sei o que estou falando, ele mesmo fala. Então, alguém para conversar. O Zubeldia, não sei se vai fazer. O Zubeldia não estava nem lá hoje. Não sei se ele está muito preocupado com a base. E aí, o pessoal tá falando, Barolo, o que tem que subir? Eu acho que alguns jogadores têm que subir. O Rian Francisco, lógico, tem que subir. O Ferreira, que tem personalidade, também chamou a responsabilidade, tem que subir. O Alves tem que subir. Hugo, Negruti, Mike, esse lateral direito, que pra mim é melhor que o Igor Vinícius. Pra mim é melhor. Aliás, o cruzamento que ele acertou pro terceiro gol, o Igor Vinícius acho que não lembro de ter acertado no cruzamento daquele. Esses moleques têm que subir. Inclusive até o João Pedro, esse goleiro. Só que aí entra o problema. Porque é o seguinte, a gente já falou aqui, a base tem que entrar, é um trabalho de transição que chama, né? Você sai do profissional, não é pra quebrar, pra tapar buraco, não é pro desespero que você tem que colocar esses moleques. Não adianta você subir 5 moleques e vai jogar contra o Novo Horizontino, coloca os 5, como fizeram contra o Botafogo. Não adianta, tem que ser aos poucos, para esses meninos irem ganhando confiança. Agora, a pergunta que eu faço pra você é a seguinte, o Zubeldia vai fazer isso? Ou ele vai fazer igual ele fez com o William Gomes? Não sei, sinceramente eu não sei. Ele não estava na Copinha, não acompanhou a Copinha, não estava na decisão da Copinha, pelo menos o que eu vi na live ele não estava. Aliás, acho que nem o Casares estava, quando o juiz apitou, acho que ele apareceu lá. Mas ele não sei, será que ele vai usar esses meninos da base aí? Eu acho que tem jogadores que não são gênios, não são craques de bola, mas podem ser muito úteis se bem aproveitados, se eles forem bem aproveitados nas categorias de base. Bom, vamos falar do clássico de amanhã, 6h30, transmissão, amanhã vai passar num monte de lugar. Record, Cazé TV, Wallplay e Nosso Futebol, vai todo mundo transmitir, tá? Pedro E. Lopes, torcedor é muito emocionado, agora qualquer falha do profissional vão ficar crucificando e apontando a base como solução. Por isso que ele tá pedindo calma aqui, mas tudo comemorando. O São Paulo ganhou, gente, 3-2 do Corinthians de virada, contra tudo e contra todos, perdendo metade do time, 2 dos principais jogadores. É muita coisa. Felipe Nunes, sempre que somos campeões da Copa São Paulo, acontece um título no profissional 2 anos depois. 2010, 2012, Sul-Americana, 2009, 21, Paulista. Opa, então quer dizer que estamos em 25, em 27, São Paulo vai ganhar alguma coisa. Esse é um bom ponto, né? O time do campeão paulista... Contra o Palmeiras do Abel, tinha no meio só jogador da base. Que inclusive fez gol. Luan, Lisiero, Gomes e Sara. Fora o Sara, que também era muito cornetado, inclusive por blogueiros, influencers, tirando sarro do Sara. Essa é a coisa, eles eram excelentes na base, ganharam o título e eram os principais alvos do torcedor rapidamente, né? O Lisiero, sobretudo, o Igor Gomes, não preciso nem falar, né? O Sara saiu, muita gente, não, é melhor que saia. Então, só para dizer que esse fetiche, encantamento pela base, ele normalmente, quando o cara vira profissional, ele vira mais atenção para esses caras. Então, é uma questão difícil mesmo. Olha o Pacaembu. Ó o Pacaembu, festa depois, ó, tá vendo a galera na taça lá, ó? Galera recebendo a taça aí, colaboração do grande Ivan Gentil, que é um São Paulino dos bons, que estava lá no estádio. E a galera camelou pra... Ele mesmo mandou, o Ivan Gentil mandou mensagem, mandou foto antes tentando entrar lá, falou que foi o caos para entrar, enfim.
Fábio Grangeira, Tiras é um poço de paciência para explicar para os emocionados que base é base, profissional é profissional. Processos diferentes, a pressão é outra, o processo sendo respeitado rende dinheiro no futuro. É o que eu acho, Fábio. Obrigado pela sua mensagem. Bruno França, Casares e Belmonte precisam ser cobrados. Jogo no Pacaembu, poderia ter sido no Morumbi. Garotada sendo esfolada pelo mau planejamento da pré-temporada. Por que foram para Orlando? Aero Casares? Então, a gente falou um pouco aqui, né? Esse título aí é do Alain Barcelos, dos jogadores e da comissão técnica da base. E é da base. Esse título aí é da base. Não é do Belmonte, não é do Casares, que ele levantou a taça lá. É desses caras aí. É da turma lá, Márcio Araújo, Zete, daqueles, né, Altair Ramos, a turma lá de Cotia, do Alain Barcelos e sua comissão. O Alain Barcelos transformou esse time num time vencedor. E o mérito é todo deles, sem dúvida alguma. José Antônio Bartolomeu, muito injusto descartar o Rodriguinho e o Henrique, que foram prejudicados por diferentes CTs, comissões técnicas, enquanto Bagres, como Michel Araújo e Eric entravam sempre. Então, tá vendo como é que são as coisas, ô José Antônio? Isso pode acontecer exatamente a mesma coisa com essa molecada se ela subir e ficar meio no limbo lá. Entendeu? O Rodriguinho foi titular contra o Botafogo, não jogou bem. Não, assim, cara, cada treinador... Quem pediu o Eric? O Dorival. Quem pediu o Michel? O Rogério. Né? Os caras viam alguma coisa. O Dorival aproveitou alguns caras da base. Ele queria botar o Negruti. Então, o Dorival inventou o Alisson de volante. Exato. Então, o técnico, com o Dorival, o Eric jogou bem. Veio de graça. Então, tipo, eu acho que o Michel veio barato, emprestado. O São Paulo contratou e depois vendeu. Enfim, né? Eu acho que tem uma questão aí, de novo, a ponta final, a responsabilidade é de quem escala, que é o técnico, mas o que eu digo é que essa direção, essa gestão precisa pensar muito no que ela fez até agora, por isso estão avaliando a transição para o cara não deixar de jogar na base, mesmo se ele tiver integrado ao profissional, para essa temporada, para não acontecer o que aconteceu com o Henrique, por exemplo. Yuri Silva, não existe um metaverso no qual nós subimos os jogadores para serem os terceiros das posições, experiência e também joguem pela base para manter o ritmo, etc. Melhor que contratar o Cedric. Pergunta aqui o Yuri Silva. É um pouco o que o São Paulo pretende fazer, não é isso? É exatamente isso. Exatamente. Eu acho que é o que parece o certo, por enquanto. Por isso que a gente ficou pasmo com essa história de Cedric no jogo contra o Guarani. Claro. Aparece o Cedric, não tem menor cabimento. Arthur Machado, como jogam aqueles dois zagueiros, Arnaldo? Andrade e o Loss. Negruti tá pronto. Alves joga muito, mas finaliza mal. Campeão, carajo. Campeão. Como jogam, ele tá criticando, mas o São Paulo não tinha... jogar. Não tinha zagueiros bons. O melhor foi vendido no meio da competição a preço de banana, porque não tinha o Cauê, porque não tinha contrato. São essas questões todas. São detalhes, né, da base que o título muitas vezes esconde. E por isso que a gente reforça ainda mais quem participou dessa virada histórica hoje, com -8 da lista de inscritos. Os caras foram gigantescos. Para cada erro do Lucas Loss, o Osório entrou e consertou, e um ajudou. Para a lesão do Hugo, a falta de competitividade do Samuel, entrou um menino lá que ninguém sabia e jogou para cacete. Então, um compensou o outro. Delfis Martins, vocês não acham que a contratação do Cedric por 3 meses e contato de produtividade talvez seja interessante? Não acho, Delfis. Dá outro todo, o camisa 14 é jovem sim, Eduardo, mas ele também falhou no gol do Criciúma e no 15 de Jaú nessa copinha. Sim, mas será que a gente precisa falar que o cara não presta num dia que o São Paulo é campeão? O cara tá lá pra ser testado. Vamos, eu acho que tem que ter... Ele só jogou porque o titular foi vendido no meio da competição. Né? Exato. Moreira, o que o Zuba tem contra o Moreira? Parem de blindar o técnico. Não sei o que ele tem. Bom, ele teve uma má impressão naquele jogo contra o Cruzeiro do ano passado. Mas acho que o Moreira tá jogando bem. Ele jogou nos 2 jogos na pré-temporada. Jogou contra o Botafogo, não é isso? Isso. Jogou contra o Botafogo. Jogou na esquerda, né? Porque não tinha lateral. O Patrick ainda estava machucado. É aquilo. Eu acho que o Moreira, ao simular uma lesão, ele quebrou a confiança do técnico, e agora está correndo atrás para recuperar. Né? Assim é o futebol. Alan Portela, Cedric é favor ao Bertolucci, clube refém, triste. Exato. Vitor de Menezes, só engenheiro de obra pronta aqui. Se tivesse perdido, a base era um lixo, estava certo não subir ninguém. Torcedor do São Paulo já sabemos como é. Diz aqui o Vitor de Menezes.
Maurício Tadeu, tem torcedor que acha que se um estagiário der uma boa ideia, deve ser promovido a presidente. Não segue os processos. Hierarquia, diz aqui o Maurício Tadeu. José Christophe, prefere escalar o Ferrarese de lateral, que é um jogador pronto também, é da seleção venezuelana, né? E é um jovem, é ótimo jogador. E é um bom jogador. Valéria de Peta. Amigos, que mundo é esse? Ganhamos do rival, campeões, e a galera quer ficar polemizando, vamos comemorar. Sempre fui fã dos meninos Sara, Nestor, Igor e Diego, sempre demonstraram amor pelo time. Exato. Boa, Valéria. E isso, Valéria, essa é uma característica de todos eles. Isso é bem legal, né? Todas as gerações, o envolvimento com o clube. É aquele corredor de Cotia lá comemorando as cavadas do Rian Francisco. Isso é bem legal. E isso faz, muitas vezes, com que os caras voltem depois. Se até o Oscar, que traiu a causa lá atrás, voltou, o Lucas voltou, né, essa coisa toda, os caras... O Hernandes estava lá hoje no Pacaembu, também foi da base do São Paulo, essa coisa toda. É isso aí, pessoal. O São Paulo campeão aí. Campeão da Copinha, né? E o craque do jogo aí, pessoal, que fez o jogo decisivo, falou, né? E a grande promessa do SPFC, reforço aí, que, na minha opinião, já seria o momento de testar no profissional, né? Então, pessoal, o São Paulo hoje tem jogo aí diante do Corinthians, né? E você, qual a sua opinião? Qual o seu palpite para esse jogo? Deixa aqui para a gente discutir e saber como é que tá a expectativa de você. Eu tô confiante no São Paulo, né? O São Paulo aí com esses reforços aí, o Oscar principalmente aí, as expectativas é positiva para esse elenco do São Paulo, né? Ainda mais ele conseguindo jogar com uma sintonia muito boa com o Lucas Moura, né? Então, pessoal, vamos lá para mais informações do time do coração e SPFC neste domingão. Herói do São Paulo desabafa após título da Copinha. Abre aspas. Disseram que essa geração não prestava. O São Paulo derrotou o Corinthians neste sábado aí, por 3-0 de virada aí, e conquistou o título da Copinha. No Mercado Livre aí, Arena Pacaembu, Paulinho, autor do gol do título, né, desabafou após o apito final, recebeu as críticas, né, que a equipe recebeu no ano passado, rebateu as críticas, né, pessoal, rebateu as críticas aí do que sofreu, né, abre aspas, esse grupo merecia bastante, sofremos muitos aí, muitas críticas aí, principalmente no Brasileirão Sub-20, todo mundo foi criticado, disseram que essa geração não prestava e que todo mundo deveria ir embora, mas mostramos que merecemos jogar no São Paulo. Então aí Paulinho aí, promessa, né, grande promessa do SPFC, falando aí sobre essa oportunidade, né, de vencer um título que dá visibilidade aí para que os jogadores, né, consigam subir para o profissional. Deixa aqui sua participação, seu palpite para o jogo diante do Corinthians, pessoal. Vou ficando por aqui, é um prazer receber aqui. Se for novo, nos apoia deixando seu like. E, pessoal, aproveitar aqui para lembrar, para deixar o link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Participe, deixe o seu comentário.